Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro. Você vai ver que o setor de serviços teve o quarto mês de alta. O Rei Pelé deixou a UTI, segue internado no Hospital Albert Einstein. A gente fala ainda do preço da gasolina. E a Inglaterra vai vacinar cidadãos com mais de 50 anos com a terceira dose da vacina contra a Covid. 7 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte ontem na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. 5 ocupantes da aeronave eram da mesma família. De acordo com informações divulgadas pelo irmão de uma das vítimas, a família ia fazer uma viagem do interior de São Paulo para o estado do Pará, onde eles têm uma propriedade rural. Em um vídeo publicado em uma rede social, é possível ver o momento em que a aeronave decola e em seguida cai, próximo ao aeroporto. Um outro vídeo de uma câmera de segurança mostra a queda do avião. Segundo o Corpo de Bombeiros, na aeronave bimotor modelo King Air B200, ano de 2019, com prefixo PS-CSM, estavam o sócio da Raizen, Celso Silveira Melo Filho, de 73 anos, sua esposa, Maria Luísa Meneghel, de 71, e os 3 filhos do casal, Celso Meneghel Silveira Melo, de 46 anos, Camila Meneghel Silveira Melo Zanforlim, de 48, e Fernando Meneghel Silveira Melo, de 46 anos. Também morreram o piloto Celso Elias Carlone, de 39 anos, e o copiloto Giovanni Dedini Gulo, de 24. O Corpo de Bombeiros afirmou que a aeronave tinha sido abastecida pouco antes de decolar. No local encontramos 7 corpos carbonizados. O avião teria sido abastecido no aeroporto de Piracicaba e por algum motivo ainda não conhecido, acabou se chocando contra a montanha. Informações do capitão Bruno Gobo, do Corpo de Bombeiros, indicam que o avião não conseguiu fazer a curva logo após a decolagem e se chocou com o morro que fica nas proximidades do aeroporto. Teve um impacto no morro, né? A geografia ali fez com que os destroços ficassem bem compactados, né? Não houve um espalhamento muito grande dos destroços, que é uma família de Piracicaba, tradicional da cidade, inclusive. Alguns parentes já que sabiam, né, que os seus estavam nesse voo, já vieram aqui muito abalados. A Prefeitura de Piracicaba informou que montou uma força-tarefa, reunindo várias secretarias municipais e o Serviço Municipal de Água e Esgoto, para auxiliar no resgate e para conter as chamas que se alastraram pela vegetação logo após a explosão da aeronave. O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA da Força Aérea Brasileira, informou em nota que enviou uma equipe de peritos para o local em que a aeronave se acidentou. O certificado de verificação de aeronavegabilidade do avião estava dentro da validade até o dia 13 de setembro de 2022. O IBGE informou que o setor de serviços registrou alta pelo 4º mês seguido. A alta de julho foi de 1,1%, o que garantiu o maior nível dos últimos 5 anos. E essa é a 4ª alta seguida no volume de serviços prestados no Brasil, de acordo com dados do IBGE. Essa elevação foi puxada principalmente pelos serviços prestados às famílias, reflexo direto do aumento na vacinação. É importante lembrar que o setor é o que tem o maior peso na economia brasileira e também o que mais sofreu com as medidas de isolamento social. O patamar atual, inclusive, é superior ao do período antes da pandemia. Na comparação com julho do ano passado, a elevação foi de 1,1%. São 4 altas seguidas e o acumulado no período é de 5,8%. Esse também é o patamar mais elevado desde março de 2016. Mas ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico, registrado em novembro de 2014. A gente pode ser comemorado esse resultado de que realmente o setor de serviços tem se recuperado, mas é muito importante lembrar que essa recuperação não é uniforme. Tem muitos segmentos que ainda tem um espaço muito grande para recuperação e aí entra o ponto de alerta, porque os setores que estão sofrendo mais dentro de serviços são também os que empregam mais.
Então, é fundamental que essas atividades voltem também a ter um caminho positivo, uma tendência favorável nos próximos meses, para que o mercado de trabalho também volte a registrar números melhores. A grande questão é que a gente tem alguns fatores de risco para esse cenário mais favorável na segunda metade do ano. O primeiro deles é a pandemia, porque, de fato, ela tem ficado cada vez mais controlada, mas a gente sabe que existem possibilidades de novas variantes e tudo mais. Então, se houver novas medidas restritivas, isso é um obstáculo muito grande para o setor, ele volta a ter problemas. Outro ponto importante que a gente tem visto é a inflação e o mercado de trabalho. Esses são problemas muito grandes que afetam diretamente o bolso do consumidor. Com o agravamento da crise energética, o apoio ao retorno do horário de verão vem crescendo nos últimos meses. Entidades ligadas ao setor elétrico defendem que o horário de verão economizaria entre 2% e 3% do consumo no início da noite, reduzindo assim a necessidade de acionar usinas térmicas mais caras, que hoje pressionam a conta de luz. O horário de verão foi extinto em 2019. Aliás, o uso das termoelétricas foi um dos temas da audiência ontem na Câmara com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. Outro assunto foi o preço dos combustíveis. O presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, compareceu ao plenário da Câmara na comissão geral presidida por Arthur Lira e sobre o preço dos combustíveis afirmou que a Petrobras não repassa a volatilidade do mercado ao valor. Disse que as mudanças de preços são analisadas com cuidado e contemplam os custos de produção. Alguns deputados pediram que haja mudança na política de preços da Petrobras, que desde 2016 acompanha a política de paridade internacional, seguindo o valor do barril do petróleo no mercado externo e o preço do dólar. Silva e Luna afirmou que a Petrobras responde por 34% do preço da gasolina na bomba e o restante é margem de lucro de postos, refinarias, além de tributos. Parlamentares governistas argumentaram que os preços são elevados pelos impostos estaduais. A Comissão Geral também discutiu o fornecimento de combustíveis para as termoelétricas. Atualmente, com a crise hídrica do país, cerca de 28% da produção de energia está baseada nas térmicas. Os parlamentares cobraram que a Petrobras forneça gás natural para abastecer essas usinas. A nossa potência instalada, megawatt, hoje para o Brasil está na ordem de 181.859 megawatts instalados. Disso aí, o que é que nós vamos tratar? A parte de térmica a gás é a ordem de 14 mil, ou seja, 8%. O que corresponde à Petrobras significa 5.600, ou seja, 3% dessa necessidade. Não significa dizer que a Petrobras está comprometida somente com 3%. Não, exatamente o contrário. Ela, além de atender aquilo que ela tem contratos feitos, ela está de olho em todas as necessidades, e nós vamos mostrar esse número, em todas as necessidades em que o Brasil está demandando. Uma prova aí, uma passagem rápida, como é que a Petrobras vem agindo para ampliar a oferta de gás de termoelétrica nesse momento, nessa conjuntura em que estamos vivendo. Fez ampliação da capacidade do terminal de Ginelli do Rio de Janeiro, passando de 20 para 30 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, mais de 50% da sua capacidade. Fez um posicionamento fixo de navio de gás, de regás, no Rio de Janeiro e na Bahia, maximizando a oferta de gás, passando de 37 para 44 milhões de metros cúbicos. E, por fim, a substituição do consumo de gás em refinarias, que permite isso, energia flex, com outros combustíveis, disponibilizando mais 1,1 milhão de metros cúbicos por dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu à presidência da República a medida provisória que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais. Assim, as regras da MP deixam de valer e não serão analisadas pelo Congresso. Os nascidos no mês de setembro que receberam a 5ª parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A 6ª parcela do benefício para esse grupo vai ser paga no dia 30. Vamos conferir agora a previsão do tempo para algumas regiões do país. Em Imperatriz, no Maranhão, a máxima hoje é de 36, mínima de 24. Já a cidade de Vilhena, em Rondônia, tem temperaturas variando de 21 a 28 graus. Em Itajaí, pode chover hoje e a mínima é de 15 graus, máxima de 19. Guarulhos, na Grande São Paulo, tem máxima de 26, mínima de 19. E em Brasília, a mínima é de 18 e a máxima pode chegar a 34 graus na capital do país.
Depois do intervalo a gente fala do tricampeonato mundial de surf de Gabriel Medina. E você vai ver também que o Reino Unido vai aplicar a dose de reforço contra a Covid em quem tem mais de 50 anos. Até já! Oito e 44 no horário de Brasília. O empresário e advogado Marcos Tolentino foi ouvido ontem pela CPI da pandemia e negou ser o sócio oculto da Fibbank. Essa foi a segunda reunião marcada para o empresário Marcos Tolentino. Na primeira, Tolentino não compareceu e apresentou atestado médico, o que levou os senadores a pedirem que a Justiça o intimasse. A Justiça Federal determinou condução coercitiva em caso de ausência. No Supremo, o empresário conseguiu um habeas corpus para permanecer em silêncio em questões que pudessem incriminá-lo. No começo da reunião, fez uso de todo o tempo que tinha para falar espontaneamente e disse conhecer o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas afirmou não ter relação de amizade, diferente do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, com quem assumiu ter laços estreitos. Quando o deputado prestou depoimento à CPI, Tolentino o acompanhou, o que foi visto como afronta pelos senadores e provocou um pedido de desculpas do depoente. Em relação ao meu comparecimento, quero se sentir os nobres senadores como alguma ofensa, alguma coisa, pedir até desculpa aos nobres senadores, não foi proposital, até talvez nessa volta, sim, estava aqui, vim acompanhar e não gostaria que levassem como alguma afronta, uma coisa, não tive esse pensamento, não tive essa linha de raciocínio. No momento, peço até desculpas sobre isso. E hoje, mantenho com ele vídeo aqui, em relação ao meu comparecimento da CPI, explicando a oitiva, fiz a única exclusivamente na qualidade de amigo. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, informo que conheço o presidente desde o período que era deputado federal, mas não possuo nenhuma amizade pessoal, qualquer outro tipo de relacionamento junto ao presidente. O que diz respeito aos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, declaro que os dois primeiros conheço de eventos políticos e sociais, Jair Renan Bolsonaro, não o conheço. Tolentino foi convocado a falar na CPI porque foi apontado como sócio oculto da Fibbank, empresa que não é banco, mas foi garantidora no contrato da Precisa Medicamentos junto ao Ministério da Saúde. A informação foi negada pelo empresário. Eu, Marcos Tolentino, afirmo que não possuo qualquer participação na sociedade. Não sou sócio da empresa como veiculado por algumas matérias. Tolentino explicou que foi sócio de um grupo com o já falecido Edson Benetti e que há 12 anos deixou o quadro da empresa. Posteriormente, outros negócios derivaram da Benetti, entre eles a empresa que fundou a Fibbank. Mas Tolentino afirmou que ele não tem qualquer relação. Afirmou ainda não ter envolvimento com as negociações da Covaxin e disse não ter relação com a Precisa Medicamentos. Já em relação a Precisa Medicamentos, jamais os representei ou realizamos qualquer negócio. Que foi, inclusive, assim, seria o impossível, como eu estava totalmente fora de coisa e também não fiz um negócio com a Precisa. No período da tarde, o empresário permaneceu em silêncio a maior parte do tempo. Alegou estar cansado. O senador Marcos Rogério não fez perguntas, mas defendeu que não houve crime no caso da Covaxin, já que o contrato foi rompido antes que houvesse qualquer pagamento. Afirmou ainda que a CPI precisa investigar de fato onde o recurso federal foi aplicado. Espero que a gente tenha, até as últimas audiências que teremos aqui, a oportunidade ainda, senador Girão, de avançar um pouco mais na investigação que chega no caminho do dinheiro desviado. Saber o que foi feito com a dinheirama toda, enviada aos estados e municípios. E repito, não tenho compromisso de defender quem quer que seja. Se é ligado a A, ligado a B, ligado a C, se fez negócio com o governo federal, se tiver erro, não conte comigo.
Já na reta final de conclusão dos trabalhos, o relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, afirmou que deve apresentar o relatório final da comissão na semana que vem, entre os dias 23 e 24, e a votação do relatório deve ocorrer na semana seguinte, provavelmente no dia 29. O relator afirmou que não precisa de mais tempo para concluir o texto, a não ser que surjam novos fatos. Depois de 6 dias de queda, o Brasil voltou a registrar mais de 500 mortes, em média, mortes por Covid em 24 horas. O Brasil confirmou mais 731 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 587.797 vítimas da doença. Também foram registrados mais 13.406 novos casos em 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são mais de 21 milhões e 19 mil diagnósticos confirmados. Depois de 6 dias em queda, com menos de 500 vítimas diárias, a média de mortes teve uma leve alta e está em 518. A média móvel de novos casos está em 15.179, também apresentando uma leve alta. Na avaliação da pandemia por regiões, 5 estados tiveram aumento nas mortes: Ceará, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 9 estados e 13 unidades da federação apontaram queda nos óbitos. A Prefeitura de São Paulo recebeu hoje um lote de 344 mil doses de vacinas da Pfizer, doses que serão aplicadas em pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca em atraso e também na dose de reforço, que deve ser aplicada exclusivamente com esse imunizante. O Brasil já aplicou mais de 215 milhões de doses de vacinas contra a Covid. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 139 milhões e 270 mil pessoas tomaram a primeira dose, 65% da população. Mais de 75 milhões e meio de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, 35% dos brasileiros. São Paulo é o estado que mais aplicou a primeira dose, 76% da população. Depois vem o Rio Grande do Sul, com 68% dos habitantes vacinados com a primeira dose. Na população totalmente imunizada, Mato Grosso do Sul continua na liderança, quase com metade da população imunizada, 49%. O Distrito Federal não atualizou os dados de vacinação. A partir da semana que vem, o Reino Unido começará a administrar uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nas pessoas com mais de 50 anos e nos profissionais de saúde, para evitar novos confinamentos. Para maiores de 50 anos e os menores de 50 anos que estão em risco ou mais em risco, agora estamos trabalhando em um programa de reforço, uma terceira dose, 6 meses após sua segunda dose. E isso vai significar que vamos construir muros ainda mais altos de imunização, de proteção vacinal. O Reino Unido começou a vacinar em massa em dezembro e mais de 8% da população com mais de 16 anos já completou o esquema de imunização. Mas os que ainda não se vacinaram preocupam as autoridades sanitárias britânicas. Há cerca de 5 milhões de pessoas elegíveis para vacinas e que não foram vacinadas. Tentar persuadir essas pessoas a vacinarem é a coisa certa e faria uma diferença significativa. O programa de reforço vacinal pretende evitar novos fechamentos e confinamentos. Até o momento, o governo britânico optou por não impor passaportes sanitários. Mas a possibilidade não foi descartada, tida como um plano B caso a pandemia se agrave. Mais de 134 mil pessoas morreram por Covid no Reino Unido. Atualmente, cerca de 35 mil novos casos diários são registrados, impulsionados pela muito contagiosa variante Delta, dominante no país. Um estudo internacional liderado pela Organização Mundial da Saúde não considerou necessário aplicar uma dose de reforço das vacinas contra a Covid-19. Segundo o resultado das pesquisas feitas por várias organizações, publicado na revista científica The Lancet, todos os imunizantes provaram eficácia contra o coronavírus e suas variantes. Na França, a vacinação anti-Covid vai ser obrigatória para profissionais da saúde. A medida afeta 2 milhões e 700 mil pessoas. Uma minoria se opõe à medida e protestos já foram registrados. Os trabalhadores de hospitais, lares de idosos e os auxiliares de vida, entre outros, poderão ser suspensos de emprego e salário se não tiverem recebido ao menos a primeira dose.
Esse grupo soma cerca de 2.700.000 pessoas no país. O presidente francês Emmanuel Macron estabeleceu o prazo de 15 de setembro a 2 meses. Segundo as autoridades, 12% dos funcionários de hospitais e lares de idosos ainda não haviam se vacinado há uma semana. Mais de 115.000 pessoas morreram na França por causa da Covid-19, segundo as autoridades sanitárias. Quase 70% da população já completou seu esquema de imunização. Um número crescente de países como Grécia, Itália, Hungria, Austrália, Canadá e Gâmbia, entre outros, impõem a vacinação contra a Covid-19 em determinados setores, como saúde, turismo e administração. O Rei Pelé deixou a UTI na tarde de ontem. As informações foram divulgadas pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelé estava internado na unidade de terapia intensiva desde 4 de setembro por uma cirurgia de retirada de um tumor no cólon, parte do intestino. Hospitalizado desde 30 de agosto para exames de rotina, o ex-jogador, de 80 anos, segue sob cuidados médicos no hospital. A assessoria do Albert Einstein informou que ainda não há previsão de alta para Pelé, mas que o rei do futebol se recupera bem da intervenção. Ontem, pela Copa do Brasil, após vencer o primeiro jogo em Curitiba por 1-0, o Atlético Paranaense foi até a Vila Belmiro e venceu o Santos novamente por 1-0. E aí, com essa vitória, o Furacão está na final, está na semifinal, vai enfrentar Flamengo ou Grêmio na competição. Tudo aponta para um confronto com o rubro-negro, já que o Flamengo venceu o jogo de ida por 4-0. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Young Boys da Suíça surpreendeu e venceu de virada o Manchester United por 2-1, partida que marcou a reestreia de Cristiano Ronaldo com a camisa do United pela competição europeia. Bom, apesar da derrota, o Cristiano Ronaldo não deixou de fazer história, porque além de marcar um gol na equipe, um gol pela equipe, ele se tornou, ao lado de Casillas, o jogador que mais vezes atuou na história da Champions, 181 jogos. Ele também é o maior artilheiro da competição, com 135 gols. E na primeira partida na Liga dos Campeões, depois da saída de Messi, o Barcelona foi derrotado em casa pelo Bayern de Munique por 3-0. Com esse resultado, o Bayern larga na frente e lidera o grupo E da Champions com 3 pontos. Essa edição fica por aqui. Você confere outras informações às 10 da manhã no horário de Brasília. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.